Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Passo a Passo com Cristo. Eu sou o Anderson e vou estar junto com vocês então nessa caminhada, certo? O curso Passo a Passo com Cristo, ele é voltado para todas as pessoas que desejam aprender os fundamentos da fé cristã, né? O que a gente vai tratar nesse curso basicamente é a base, o alicerce do cristianismo. Todo aquele que ingressa no cristianismo, aquele que tem interesse pelo cristianismo, ele precisa saber quais são as bases que o fundamentam e para que possa seguir a caminhada e tomar a decisão real por Cristo e não baseado apenas numa emoção, né? Então, este curso é voltado para o esclarecimento dos compromissos de quem deseja ser um cristão autêntico, um cristão de verdade. Então, nessa aula, eu vou trazer para vocês o objetivo do curso, vou trazer para vocês os temas de cada aula que a gente vai fazer, então, dentro desse curso, e também as referências que foram utilizadas para a montagem deste curso. Então, vamos lá. Então, o curso chama-se Passo a Passo com Cristo, que é um curso, então, voltado para todas as pessoas, principalmente para os novos convertidos, para aqueles que precisam de uma base sólida, fundamentada em Cristo, para que possam crescer na vida espiritual e crescer com o conhecimento de causa do cristianismo. Então, o nosso curso ele tem como objetivo apresentar os fundamentos da fé cristã, estabelecendo uma base doutrinária sólida, ou seja, um conjunto de ensinamentos baseada na palavra de Deus e interdenominacional. Aqui é muito importante isso, porque cada denominação religiosa ou evangélica, enfim, tem um conjunto de regras que a gente chama de doutrina da própria denominação. O que a gente vai trabalhar no curso aqui é a doutrina bíblica, o que a Bíblia fala, e não é baseado numa determinada denominação religiosa, certo? Então, este curso seria para todas as pessoas, pois trata única e exclusivamente daquilo que a palavra de Deus fala, certo? E o versículo base, então, o versículo tema, então, desse curso é Mateus 7, 24, 25, né? Onde Jesus fala que todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora caia, embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Então, quando a gente inicia a nossa caminhada cristã, estabelecendo uma base firme, uma base sólida, construída sobre Cristo, que é a nossa rocha, a nossa caminhada se torna muito mais firme. E nós, como cristãos autênticos, verdadeiros, não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, nem desejamos voltar atrás, porque nós temos os firmes fundamentos. Entramos no cristianismo, entramos dentro do evangelho com a nossa mente já sabendo quais seriam as consequências, os nossos compromissos, tudo aquilo que é realmente necessário para a gente seguir a nossa caminhada. Quem que é o nosso Salvador? Por que necessitamos da salvação? Porque o homem pecou? Qual é a forma de reconciliação do homem para com Deus? E quando você consegue estabelecer esta base, então não importa a circunstância que aconteça, a dificuldade que você encontre, a adversidade que venha a te perseguir, não importa o comportamento das pessoas para com você, nada vai te tirar do caminho certo. Então, estabelecendo essa base, que esse curso tem o objetivo de colocar esta base, fazer este alicerce firmado na rocha, para que você depois possa construir a sua vida sobre este alicerce. E aí nada vai te abalar, como o próprio versículo fala. Embora venha chuva, as tempestades, as tormentas, isso não abala a casa construída sobre a rocha. Embora venha dificuldades, tudo aquilo que na vida todas as pessoas sofrem, você não será abalado. E dentro desse curso nós vamos ver algumas aulas, né, com alguns temas bem específicos para poder construir essa base sólida.
Na primeira aula, que vai ser a aula que vem, né, a próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Vamos ver quantos livros ela possui, vamos analisar quantas pessoas inspiradas por Deus escreveram a Bíblia, em quanto tempo a Bíblia foi escrita, né? Algumas características bem comuns e importantes que a gente precisa saber sobre o principal livro, o principal conjunto de livros que vai nortear a nossa vida cristã. Vamos trabalhar um pouquinho também sobre o histórico, porque é importante a gente conhecer tudo o que a Bíblia retrata, né? Qual é a história que a Bíblia possui? São 66 livros, mas esses 66 livros se complementam e contam uma história, que é a história da redenção da humanidade. Então a gente vai trabalhar ali desde a Gênesis, lá na criação dos céus e da terra, até a parte de Jesus, morte, ressurreição, o nosso papel como igreja na terra, e também forma de manter viva a nossa esperança, né, da volta de Cristo, que é aquilo que retrata lá em Apocalipse. Na segunda aula, nós vamos trabalhar sobre o homem original, que é o homem como lhe foi criado. O homem original é como Deus criou o homem, né? Como era o homem assim, logo assim que Deus o criou, né? E aí depois também vamos trabalhar sobre a queda do homem, né? O homem era perfeito e aí pecou e nos colocou numa situação que até hoje nós vivemos porque herdamos essa condição de pecador lá de Adão. Na terceira aula, a gente vai falar exclusivamente sobre o pecado e quais são as consequências do pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente também precisa falar de arrependimento. E nessa aula também, sobre arrependimento, a gente vai tratar dois pontos importantes, né? O que é o arrependimento e o que é o remorso. Muitas vezes parece que é a mesma coisa, e isso se confunde na vida cristã, arrependimento e remorso. Mas são duas coisas bem distintas, inclusive no olhar de Deus. Na quarta aula a gente vai falar sobre o homem natural. Quem que é o homem natural? O homem natural é o homem depois da queda. É o homem que vive em pecado e que não se reconciliou com Deus. E também vamos trabalhar um pouquinho sobre a sua nova vida. O que acontece depois que você aceita Cristo? O que acontece depois que você toma uma decisão por Cristo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também. Na quinta aula, a gente vai falar sobre as dificuldades da caminhada. Embora sejamos cristãos, tomamos uma decisão por Cristo, a nossa vida muda da água para o vinho repentinamente, nós também enfrentamos dificuldades como todas as pessoas enfrentam. Porém, por termos Cristo, a nossa maneira de encarar essas dificuldades, ela muda, né? E aí a gente precisa saber como tratar essas dificuldades do ponto de vista do Evangelho. Também vamos tratar sobre vencer o pecado, né? Então, quando a gente vem para Cristo, então não significa que nós vamos deixar de pecar ou nunca mais vamos pecar. Significa que o pecado ele não nos domina mais. Nós, consequentemente, vamos pecar, né? Porque somos falhos, somos humanos. Porém, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E a gente precisa também desenvolver esse conhecimento de uma forma de você vencer o pecado, para que ele não volte a ter domínio sobre a sua vida. Na aula 6, vamos falar de dois pilares fundamentais da nossa base, que é a fé e a oração. Elas andam juntas. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas se a gente não orar, não estabelecemos comunhão com Ele. Então, fé e oração são dois pilares fundamentais que a gente vai ver lá na aula 6. E na aula 7, fechando então este curso, a gente vai falar um pouco sobre o batismo cristão e sobre a ceia do Senhor. Porque é importante saber o significado do batismo. Pode ser que você que está assistindo esta aula, você tenha se batizado por impulso, né? Sentiu uma forte emoção naquela hora do calor do momento, do apelo, aceitar Cristo, e você decidiu se batizar, mas você não entende ainda qual é o significado do batismo. E o batismo tem um significado muito importante. Quando você entender ele, você vai perceber a importância do ato do batismo, a importância daquilo que você fez, ou você que está assistindo a aula para tomar uma decisão por Cristo, para aprender mais, a importância do ato que você vai realizar, né? E a ceia do Senhor, né? A gente vai trabalhar também a respeito sobre isso, porque é o ponto que Jesus estabeleceu para que a gente pudesse ter comunhão uns para com os outros e para com a igreja, né? Então, isso Jesus estabeleceu para que fosse feito até a sua volta, né? Então, mantendo sempre essa regularidade de estarmos em comunhão e celebramos a ceia justamente para isso.
Então, nós vamos trabalhar a respeito desses dois temas lá na última aula. Então, essas aulas, esses sistemas, essa sequência que a gente vai trabalhar aqui agora, claro, foi uma sequência adaptada justamente para o curso, mas ela tem a sua raiz, né, no livro Passo a Passo com Cristo, de João Leão dos Santos Xavier. Então, esse livro é um livro até bem antigo, mas que traz uma raiz bem importante de doutrina bíblica. Então, esse livro foi utilizado como base, porém não totalmente. Vou trazer ele na sua total essência, por quê? Porque ele é um livro que também traz uma doutrina denominacional. Então, nosso objetivo aqui não é trazer doutrina de alguma denominação, mas é trazer a doutrina bíblica, né? Que se encaixa, digamos assim, na vida do cristão. Né? Cada igreja elas tem uma doutrina específica a ser seguida, né? Uma crença específica, mas que não se aplica a todas as denominações, se aplica àquela denominação específica. Né? E a gente vai trazer uma doutrina bíblica. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar apenas com as referências deste livro aí. Tá? Então, pessoal, fechando então essa aula de apresentação, a próxima aula nós vamos trabalhar sobre a Bíblia e sobre o histórico contido dentro da Bíblia, e eu acredito que vai ser bênção para as nossas vidas. Então, fique conosco, assista a próxima aula com atenção e permaneça. Né? Este curso é importante que você tenha disciplina para iniciar e para finalizar este curso. Todas as dúvidas que vocês têm, podem deixar nos comentários, né, que eu vou estar respondendo especificamente a dúvida de cada um de vocês nos comentários, porque é importante que, surgindo a dúvida, não espere para assistir a próxima aula com dúvida. Já coloque a sua dúvida nos comentários. Tá? Tenha também sempre, para continuar este curso, para fazer este curso, uma Bíblia nas suas mãos, para que você possa ler aquilo que a gente está trabalhando, entender a explicação e também consultar na Bíblia. Isso é muito importante. Em toda pregação que você for assistir, em toda explanação bíblica que você for assistir, sempre tenha uma Bíblia em mãos para quê? Para conferir tudo aquilo que o pregador está falando, tudo aquilo que o professor de escola bíblica está falando, para que você não venha a ser enganado. Existem hoje muitos falsos profetas. Então a Bíblia é importantíssima para que você possa conferir tudo aquilo que está sendo falado. Então, nesta aula aqui, neste curso, não é diferente. Trabalhe sempre junto com a Bíblia. Pause o vídeo, analise as referências que são mostradas, compare as referências com aquilo que for dito e, se ainda ficar com dúvidas, coloque essas dúvidas nos comentários. Nós estamos aqui para crescer juntos e que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Que Deus te abençoe. Aguardo você na próxima aula.